Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando neste momento a 30ª sessão ordinária de vereadores nesta terça-feira, 13 de outubro de 2020. Nossa saudação aos vereadores presentes aqui nesta Casa de Leis, aos servidores municipais, também ao público que estará nos acompanhando pela internet. Nós estaremos, a partir de agora, transmitindo a sessão ordinária em tempo real. E amanhã, o vídeo, a íntegra desta sessão estará também disponibilizada na nossa página na internet. Então, cumprimento a todos. Nós ainda estamos com aquela restrição de acesso à Câmara Municipal devido à pandemia do coronavírus. Então, as pessoas que costumam frequentar as sessões aqui em loco, neste momento a recomendação é para que fiquem em casa, não é? Até que passe toda esta pandemia. É o chamado distanciamento social, que é importante neste momento para preservar a saúde do funcionário, do vereador e principalmente das pessoas que costumam participar aqui, ao vivo, em loco, das sessões ordinárias e extraordinárias da nossa Câmara. Convido o vereador Rubinho Pinheiro para fazer a leitura da palavra de vida. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, público presente, ausente, né? Internautas e os nossos queridos servidores. Jesus dizia ainda: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta. E as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: aqui direi que é semelhante o reino de Deus. É semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Obrigado, vereador Rubinho Pinheiro, pela leitura da palavra de vida. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pizzoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Ausente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Merli Jean Tomassi. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Montes. Presente. Itamar da Silva. Presente. E Maurílio Marques. Presente. Coloco neste momento em votação a ata referente à 29ª sessão ordinária de 6 de outubro de 2020. A ata está em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. A ata referente à 29ª sessão ordinária foi aprovada por todos os vereadores. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da palavra, ou melhor, da matéria constante do expediente. Projeto de lei número 164 do Poder Executivo Municipal de 5 de outubro de 2020, que autoriza a retenção do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, destinado ao município de São José do Rio Pardo para o pagamento das obrigações financeiras devidas à CONDERG, Consórcio de Desenvolvimento da Região do Governo de São João da Boa Vista. Projeto de lei número 164, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de lei número 165 do Poder Executivo Municipal de 6 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do governo federal para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Projeto de lei número 165, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 166 do Poder Executivo Municipal de 6 de outubro de 2020, que
que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do governo federal para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Projeto de lei número 166, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 167 do Poder Executivo Municipal, de 6 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do FMDE para o Programa Brasil Carinhoso, apoio à creche. Projeto de lei número 167, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 168 do Poder Executivo Municipal, de 6 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para devolução do saldo remanescente da emenda impositiva número 50. Projeto de lei número 168, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 169 do Poder Executivo Municipal, de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do governo federal para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Projeto de lei número 169, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 170 do Poder Executivo Municipal, de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município para readequação das dotações de recursos para salário e educação. Projeto de lei número 170, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 171 do Poder Executivo Municipal, de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para reforço das dotações orçamentárias da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Pardo, a FEUC. Projeto de lei número 171, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 13 do Poder Legislativo Municipal, de 13 de outubro de 2020, que altera o parágrafo 2º do artigo 3º e o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Municipal 5.002, de 7 de dezembro de 2017, que institui o curso de formação de vereadores e da outras providências. Projeto de lei número 13, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 12, de 28 de setembro de 2020, que altera o projeto de lei número 12, de 28 de setembro de 2020. Emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 12, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Convido o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 506 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações relativas às emendas impositivas destinadas ao Conselho Tutelar. Requerimento número 506 está deferido. Requerimento número 507 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações sobre relatório de emendas impositivas. Requerimento número 507 está deferido. Requerimento número 508 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao prefeito municipal informações relativas à fiscalização de descarte de entulhos em local irregular. Requerimento número 508 está deferido. Requerimento número 509 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações sobre retirada de vaga de estacionamento reservado para pessoas com deficiência. Requerimento número 509 está deferido. Com a palavra o vereador autor, professor Rafael Cossian.
Boa tarde, senhor presidente, os colegas vereadores aí, servidores da casa, quem nos acompanha pela internet. Senhor presidente, há um mês e meio atrás, mais ou menos, eu passei ali pela rua Rui Barbosa e eu vi que tinha uma caçamba dessas que coleta resíduos da construção, colocada bem numa vaga de pessoas com deficiência, vaga reservada, ali no cruzamento da Rui Barbosa com a Francisco Glicério, né? E aí nós questionamos a prefeitura, né? Inclusive no dia eu tirei foto, mandei pro Folharine e tal, questionamos a prefeitura o que seria feito e tal, e nós recebemos a resposta, dizendo que no mesmo dia que a gente mandou a foto e tal, a caçamba foi retirada de lá para preservar a vaga. Tá bom. Eu recebi na semana passada essa resposta. Aí eu passei de lá para dar uma olhada e eu me surpreendi porque tinha uma outra caçamba no lugar, só que dessa vez tiraram a placa. Não tem mais a placa de vaga especial para pessoa com deficiência, né? E eu fiquei muito bravo, porque só quem precisa dessas vagas sabe da importância, né? Postei, dei divulgação. Olha como São José do Rio Pardo resolve o problema de acessibilidade, né? E aí eu fui procurado pelo dono da construção, inclusive procurou o Carlinhos também, e ele até mostrou que ele fez um requerimento na prefeitura pedindo a retirada da placa do lugar, porque fica complicado, ali é um local no centro de muito trânsito e tal, tudo mais, e houve um despacho favorável da prefeitura, autorizando a retirada da placa durante as obras. Sinceramente eu não vejo problema nenhum, acho que é até mais seguro não ter a vaga ali, mas não tem que retirar, você tem que mudar de lugar. Daria para ter colocado 10 metros antes, 20 metros antes, né? O que não dá é para você retirar a vaga reservada para pessoas com deficiência e achar que está tudo bem, que vai ficar por isso mesmo. E essas vagas, elas são muito importantes, porque não dá para a gente pensar assim, mas na esquina de baixo tem uma outra vaga, né? Daqui 2 ruas, 2 quadras tem uma outra vaga. Não, porque é justamente para pessoas que têm dificuldade de mobilidade, ou porque são cadeirantes, né, ou porque tem um problema de locomoção, então precisam da vaga o mais próximo possível do destino para onde elas vão. Então o nosso requerimento é justamente para questionar aonde que foi instalado esse local, né, e pelo que eu vi em toda a rua não foi instalado nenhum novo local, né, e nós queremos a justificativa, por que não foi instalado então, né, porque sinceramente eu acho sim que de fato o pessoal que está construindo ali precisa de um local reservado para despejar o que estão usando ali na construção, mas tem que haver essa compensação para a pessoa com deficiência, né? Um pouco antes, um pouco depois, não sei, mas tem que ter essa vaga reservada, né? Até comentei com o dono da construção lá, que não tem nada a ver com isso, porque isso é uma ação do poder público, que a gente não pode priorizar uma caçamba em detrimento de um ser humano que tem dificuldade de locomoção, né? O problema da obra e da caçamba foi resolvido, mas o problema da pessoa com deficiência não foi resolvido e precisa ser resolvido, né? Então, hoje é a vaga do deficiente, na semana que vem é a vaga do idoso, da gestante, né? E eu falo que, né, o Kaique, que participa lá dos atletas paralímpicos, ele falou aqui, quando a gente discutiu o plano diretor de acessibilidade, essas vagas podem não ser nossas hoje, mas nós vamos precisar dela algum dia. A gente vai envelhecer, vai precisar, vai ter dificuldade de locomoção. Então não é um assunto banal qualquer, não é só uma vaguinha de estacionamento. Tem toda a forma com que o poder público lida com a questão, né? E isso a gente não pode aceitar que seja assim. Tira a vaga, toca a obra e depois a gente põe a vaga de novo. Não pode ser assim, hipótese nenhuma. Tem que garantir a vaga para as pessoas com deficiência, sim. Bom, senhor presidente, é isso. Muito obrigado. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, que faça a leitura das indicações.
Indicação 293 de 2020 do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto. Sugere à Secretaria Municipal de Saúde o atendimento dos moradores do bairro Chico Xavier no posto de saúde do bairro Carlos Cassucci. Indicação 294 de 2020 do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto. Sugere a Saerp a revisão das instalações de água no bairro Chico Xavier. Indicação 295 de 2020 do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto. Sugere ao prefeito municipal a instalação de lombada na rodovia de acesso ao bairro Chico Xavier. Indicação 296 de 2020 do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto. Sugere à Tuga a inclusão de horários de circular para os moradores do bairro Chico Xavier. Indicação 297 de 2020 do vereador Rafael Cossian. Sugere ao deputado Baleia Rossi envidar esforços para duplicação da rodovia Mococa-Cajuru SP-338. Indicação 298 de 2020 do vereador Maurílio Marques. Solicita à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviços verificar possibilidade de realizar a limpeza e o corte de mato em local que especifica. Indicação 299 de 2020 do vereador Maurílio Marques. Solicita à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviços verificar a possibilidade de construir calçadas em praça que especifica. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, para que faça a leitura do balancete. Balancete financeiro orçamentário da Câmara Municipal relativo ao mês de setembro de 2020. À Comissão de Finanças e Orçamento. Agora o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, fará a leitura do resumo da correspondência recebida. Resumo da correspondência recebida dia 13/10 de 2020. Boletins contábeis diários de bancos da Prefeitura Municipal referente à competência, setembro de 2020. Ciente, arquive-se. Convido agora o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, para fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 165 do Poder Executivo Municipal. Requerimento de urgência ao projeto de lei 165 está em discussão, em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 165 do Poder Executivo Municipal de 6 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita da transferência do governo federal para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Projeto de lei número 165 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 165 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 166 do Poder Executivo Municipal. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 166 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 166 do Poder Executivo Municipal de 6 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do governo federal para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Projeto de lei número 166 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 166 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 169 do Poder Executivo Municipal. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 169 está em discussão.
Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 169 do Poder Executivo Municipal de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do governo federal para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Projeto de lei número 169 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 169 foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Estamos encerrando a ordem do dia, passamos para o expediente livre. Com a palavra o vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, rapidamente aqui eu queria falar sobre dois assuntos. O primeiro deles, eu acho que todos os colegas devem ter sido bastante procurados aí ao longo da semana passada, com relação ao ticket dos servidores da Prefeitura Municipal. Houve um decreto aí do prefeito que altera aquele primeiro decreto no mês de março, que ele mesmo fez. No decreto de março, havia o afastamento das pessoas do grupo de risco, e no decreto de março dizia que não haveria desconto do salário, a contagem de tempo seria normal e que não haveria desconto no ticket alimentação desses servidores, né? Nem proporcional e nem total. Aí saiu um decreto na semana passada que manteve o pagamento e manteve a contagem de tempo e tirou da redação o pagamento do ticket para esses servidores afastados, né? Eu acho que muita gente aqui foi questionada, porque inclusive o decreto fala e joga a responsabilidade para a Câmara, dizendo que como a Câmara não aprovou o projeto 132, se eu não me engano, ele estava fazendo aquilo. Então eu queria dizer que eu novamente fui até a lei 2712, que é o Estatuto do Servidor Público, e lá na disposição transitória existe um artigo dizendo que situações excepcionais devem ser reguladas por decreto. Tanto é verdade que o prefeito usou desse expediente para pagar de março, né, quando ele suspendeu, se eu não me engano, dia 17 de março ou 16 de março, alguma coisa perto disso, até semana passada. Então foram praticamente aí 6 meses utilizando desse expediente para manter o pagamento, e agora ele decidiu suspender, né? Até onde nós sabemos, e aí até peço a ajuda do presidente, do Dr. Jader, o pessoal da secretaria, mas até onde nós sabemos, não houve nenhum questionamento por parte do Ministério Público, e sempre quando há, nós somos comunicados também, chega para essa casa um questionamento. Até onde eu sei, não houve questionamento da Câmara Municipal. Até onde eu sei, não há ação judicial transitando por conta disso. E sempre que há ação judicial envolvendo lei municipal, Prefeitura e Câmara são partes interessadas. Então esse foi um ato discricionário do prefeito municipal. Ou seja, ele alterou o decreto porque entendeu que deveria alterar, né, e fica a cargo da prefeitura essa responsabilidade. Um outro ponto em relação a isso, que os servidores estão bastante incomodados, e nós também, é que o decreto foi publicado no dia 7, quarta-feira passada, com a data do dia 6, ou seja, um dia antes, dizendo que estava entrando em vigor naquela data. No dia seguinte saiu uma portaria regulamentando a situação dos servidores que queriam voltar para o trabalho. Servidores do grupo de risco que queriam voltar ao trabalho para não perder o ticket. E aí o prefeito exige um atestado médico do servidor dizendo que ele está apto, que ele não corre risco
e por aí vai para ser levado no RH. Ou seja, olha a burocracia que a prefeitura criou para tentar regulamentar uma situação absurda no nosso entendimento, porque você tem que preservar a saúde do servidor, era totalmente desnecessário fazer isso, mas em fazendo, ele coloca diretamente o servidor em prejuízo, porque o servidor vai ter que correr atrás de um médico, para que o médico ateste uma situação bastante complicada de ser atestada, né? E só a partir disso, e apresentando esse atestado, ele vai poder voltar ao trabalho. Então, olha que confusão, que situação bastante complexa para os servidores. Bastante mesmo. Muitos servidores disseram, olha, eu não pedi para ele me afastar. Foi um ato do prefeito me afastar. E agora, para eu voltar, eu vou ter que ter uma comprovação médica. Olha que situação discrepante e complicada. Então, eu me senti na obrigação de vir aqui, trazer esse problema. Como eu falei na semana da votação do projeto, todos os vereadores aqui, ao longo desses anos, se mostraram muito solidários e dedicados à questão dos servidores públicos. Imagino eu que todos vocês, todos os colegas foram procurados sobre essa situação. Muitos sequer sabiam disso, né? Nós somos pegos de surpresa, né, com relação a isso. E infelizmente é mais uma perda para o servidor, que já coleciona diversas perdas. E outra, o servidor que agora vai ter que entrar em risco, né, porque faz parte de um determinado grupo especial, vai ter que entrar em risco para poder manter o seu direito à alimentação. Então, assim, totalmente desnecessário, totalmente confuso, totalmente burocrático, né? A prefeitura poderia sim preservar a integridade desses servidores, poderia sim montar um plano de retomada ao serviço gradativo, com revezamento, com horários especiais, né? Para evitar toda essa confusão, para evitar o desgaste e para evitar essa perda aí para os servidores municipais, né? Então, nós lamentamos muito isso, e eu acho que eu reitero a nossa posição, e aí peço licença para falar em nome dos colegas, de dizer que a gente busca alternativas para isso, busca caminhos para isso, apesar de saber que isso é muito difícil, porque é uma decisão discricionária do prefeito, ou seja, cabe somente a ele. Então, o que nós temos que fazer é tentar convencer o prefeito de reverter essa decisão. E a gente sabe que isso não é uma tarefa muito fácil. Nós vimos aí que diferentes prefeitos, governadores, até o presidente da República, agiram de forma diferente, muitos mantendo o pagamento do auxílio alimentação para os servidores que estão afastados, seja trabalhando em casa, seja afastado mesmo porque a sua função não comporta trabalho à distância, né? Vimos também que outros prefeitos e governadores também adotaram a mesma linha de cortar, mas já cortaram desde sempre, desde lá de trás. Então, assim, a gente fica... o que causa muito estranhamento é o que mudou nesse meio tempo. O que mudou de uma semana para outra para que se tomasse essa decisão. Então, por isso fica o nosso registro, a nossa indignação aí com relação a isso e a nossa solidariedade aos servidores públicos municipais, senhor presidente. E o outro ponto que eu gostaria de comentar, hoje, e aí eu gostaria de uma mensagem bastante positiva nesse momento, hoje é dia dos fisioterapeutas e daqui 2 dias nós teremos o dia dos professores e eu gostaria muito de cumprimentar esses profissionais, tanto esses profissionais da saúde, né, que comemoram o seu dia hoje, que são extremamente importantes, junto com toda a área da saúde aí, né, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, psicólogos, enfim, né, que cuidam da saúde da nossa população, mas também dos professores, né, e eu sou professor, não podia deixar passar em branco essa data, e relembrar que o investimento em educação é sempre um investimento que vai poder causar a transformação da nossa sociedade, né? Eu sempre digo e faço questão de dizer que melhorar o asfalto na porta de casa, melhorar a estrada rural é sempre muito importante, sempre bem-vindo, a gente tem que lutar por isso.
Mas transformar a vida das pessoas a partir da educação tem que ser sempre a nossa prioridade. A gente só vai se desenvolver enquanto nação, né, enquanto uma sociedade melhor, mais justa, né, com mais riqueza, quando a gente investir pesado em educação, né? E o professor, junto com outros profissionais, né, como os diretores, os coordenadores, os inspetores de alunos, secretários de escola, os zeladores, as merendeiras, né, talvez o professor sintetize isso porque ele está à frente da sala de aula, cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas todos esses profissionais são importantes e a gente faz questão de valorizar, né? Fizemos questão aí de insistir, presidente, em manter o prêmio Professor Paulo Freire, mesmo com essas dificuldades da pandemia. Então esse ano é uma edição totalmente atípica, diferente, vai ser via correio que vai ser enviado esse reconhecimento aos professores, aos alunos, às escolas, mas que a gente fez questão também de manter isso, justamente por passar por um momento tão difícil como esse e saber que os professores, os alunos, os pais de alunos estão passando um aperto danado para cobrar essa molecada para que eles estudem, né, para motivar essa molecada, porque não tem sido nada fácil estudar 100% à distância. Então fica a nossa mensagem aí de esperança, de que dias melhores para a nossa educação venham pela frente aí, tá? Então a gente não podia deixar passar em branco essa data tão especial, senhor presidente. É isso, muito obrigado, boa tarde a todos. Continua aberto o expediente livre. Estou encerrando o expediente livre, desta forma, encerrando também a nossa 30ª sessão ordinária de vereadores desta data, 13 de outubro de 2020. Estamos iniciando agora a 27ª sessão extraordinária de 13 de outubro de 2020. Convido o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pisoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Ausente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Merli Jean Tomassi. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Montes. Presente. Itamar da Silva. Presente. E Maurílio Marques. Presente. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, que faça a leitura da matéria constante da ordem do dia da 27ª sessão extraordinária. Projeto de lei número 165 do Poder Executivo Municipal de 6 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do governo federal para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Projeto de lei número 165 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo e permaneçam sentados. Projeto de lei número 165 foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de lei número 166 do Poder Executivo Municipal de 6 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do governo federal para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Projeto de lei número 166 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 166 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Projeto de lei número 169 do Poder Executivo Municipal de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do governo federal para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Projeto de lei número 169 está em discussão.
Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. O projeto de lei número 169 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Nós estamos encerrando a 27ª sessão extraordinária desta terça-feira, 13 de outubro de 2020. 5 minutos, iniciaremos a tribuna livre com Marcelo Primini. Não, pode. Perfeito, mais um, irmão.
Muito boa tarde mais uma vez, os vereadores, os internautas. Nós teremos agora tribuna livre com a convocação do superintendente do SAERP, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Pardo, senhor Marcelo Donizete Primini. O assunto: problemas de abastecimento no município de São José do Rio Pardo e demais assuntos relacionados à pasta. Eu quero cumprimentar, agradecer aí a participação nesta convocação de tribuna livre do senhor Marcelo Donizete Primini. Deixá-lo à vontade para suas considerações iniciais, Marcelo. Senhor presidente, tá dando para ouvir bem? Perfeito. Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, funcionários aí, presente, internautas. Queria dizer que mais uma vez é um prazer em participar da Tribuna Livre e dizer a todos vocês que estou terminando aqui a minha gestão perante a SAERP, que nós já estamos no mês de outubro. As eleições estão se aproximando e a gestão do prefeito está terminando. Como é de praxe, toda gestão, quando muda, normalmente muda todos os gestores, e acredito que dessa vez não será diferente. E eu queria dizer a todos vocês que me sinto muito honrado, me sinto muito... para mim foi muito gratificante, eu me sinto com dever cumprido nesses 3 anos que eu passei pela frente da SAERP, que muita coisa tem que ser feita, mas muitas coisas nós fizemos, melhoramos muito a situação da SAERP. A SAERP hoje é uma autarquia que tem um certo respeito, principalmente pelos munícipes, que eu tenho conversado com muita gente tem elogiado o nosso trabalho perante a SAERP, não só o meu, né, mas de todos os nossos funcionários, que não podemos usar o singular, e sim o plural, e ninguém faz nada sozinho, tem que se colocar Deus na frente e juntamente com os funcionários, levamos a SAERP até o patamar que ela está hoje. E queria dizer também que esse ano nós sofremos muito por conta da denúncia de um vereador aí da oposição na questão dos cargos da SAERP, que foram todos extintos pelo Ministério Público, foram declarados inconstitucionais. Aí, nesse meio tempo, veio a Lei 173 de 2020, que, com o auxílio dos municípios pela decorrência da pandemia do coronavírus, o governo, eles fizeram a Lei 173, que proibiu qualquer tipo de criação de cargo, qualquer tipo de benefício a funcionários. Então, esse ano, praticamente, que eu estou sozinho aqui à frente da SAERP, está sendo uma dificuldade muito grande, porque sozinho e com a pandemia, com o coronavírus, a gente que faz parte do grupo de risco, então as dificuldades aumentam. E com a pandemia também veio a recessão, a recessão financeira, o dinheiro desapareceu, o pessoal perdeu o poder de compra, perdeu o poder financeiro. Isso não foi só em São José do Rio Pardo, mas foi no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, hoje eu peguei com o Henrique, até hoje nós estamos chegando ao patamar da inadimplência de quase 3.400.000, porque nós fomos proibidos de cortar água, de fazer execução fiscal. Então, nós fomos proibidos praticamente de tudo. Então, estamos de mãos atadas e acreditamos que até dezembro, 31 de dezembro, nós vamos fechar o ano com inadimplência de 4 milhões. Com mais 6 milhões que nós temos já na dívida ativa, acreditamos que vamos chegar a 10 milhões.
Então, 10 milhões é muito dinheiro para uma autarquia do tamanho da Saerp. Então, com todas essas dificuldades, acreditamos que nós demos um grande passo aqui diante da Saerp. Nós temos aqui um relatório que foi feito lá em 2017, não foi eu que fiz, que a Saerp teria que ser praticamente que demolida. E era uma autarquia falida e não tinha como fazer nada. Então, eu tenho esse relatório guardado comigo, acho que os senhores também devem ter aí. Eu acho que os senhores receberam esse relatório lá em 2017. E, na realidade, a situação da Saerp hoje não é bem essa. A Saerp mudou para melhor, para muito melhor. Tem muita coisa que se fazia ainda, mas muita coisa foi feita diante de todas as dificuldades financeiras que nós encontramos. Por ser uma cidade praticamente pequena, e se criou um mito em São José do Rio Pardo, que eu há 40 anos eu convivo aqui no Departamento de Água, agora Superintendência, que nós temos o Rio Pardo aí passando dentro da cidade, então não se precisa pagar água. Isso é um mito que foi criado de muitos anos e isso dificulta muito o trabalho quando se torna uma autarquia que tem que sobreviver com seus recursos próprios. Então, nós nos sentimos muito honrados, nos sentimos dever cumprido de fazer tudo que nós fizemos aqui durante esse pouco tempo que estivemos à frente da Saerp. Nós vamos deixar aqui agora, 31 de dezembro, a Saerp com um sentimento de dever cumprido, de dever realizado, diante de todas as dificuldades que nós encontramos aqui. Perfeito, Marcelo Primini, as considerações iniciais. Estou abrindo agora a palavra aos vereadores aqui do plenário. Com a palavra o vereador Pedro Jean Tomás. Boa tarde, Marcelo. É um prazer ter aqui novamente com a gente. Sei que sempre que a gente convida, né, sempre procura aí viabilizar a vinda, não cria dificuldade, nada. Isso é muito bom, porque cria um ambiente muito próximo dessa época à Câmara. Eu tenho algumas dúvidas aqui, vou tentar sintetizar um pouquinho. Vou fazer aqui de um morador do bairro Boa Vista do Leste. Ele me pergunta a respeito da água lá. Se há previsão para fazer a irrigação no bairro Boa Vista do Leste, porque hoje eles contam com um poço artesiano lá, né? Vereador Pedro João Tomás, boa tarde, é um prazer também estar aqui com vocês. Acho um ano atrás, se não me engano, 2 anos atrás, nós estivemos lá no Boa Vista do Leste. Mas é um bairro bem retirado da cidade, é uma distância meio longa, né? Nós andamos fazendo uns cálculos que não seria viável você fazer uma adutora de água daqui da cidade até nesse referido bairro aí. Chegamos lá, andamos fazendo uns cálculos, chegamos à conclusão que seria mais viável abastecer através de poço artesiano. E hoje lá já é feito com poço artesiano. Poderia se melhorar a condição do poço artesiano e ficaria mais barato do que você fazer uma adutora daqui da cidade até nesse bairro Boa Vista do Leste. Eu estive lá, é bem longe, é bem distante da cidade. Viu? Então, se chegou a uma conclusão que talvez não seria viável a construção dessa adutora. Realmente, eu também concordo nesse sentido. Acho que vale a pena mais investir no poço artesiano lá. Hoje, a reclamação é que o poço artesiano hoje existente lá, ele não dá conta mais da demanda. Acho que começou a ter as construções, novas edificações e tal, e começou a ter uma demanda grande. Então, talvez é interessante pensar aí no futuro de fazer uma ampliação do poço ou uma melhoria nele mas realmente, levar o abastecimento daqui para lá, acho que é bem complicado mesmo. Agora...
Vereador, realmente isso é bem complicado, porque, inclusive, se não me falha a memória, eu estive lá com o Samuel Folquete, parece. Eu acho que ele mora lá, né, nesse bairro aí, né? Nós estivemos lá, eu e ele. Agora, outras dúvidas mais, assim, do ponto que a gente... Um dos até motivos que a gente trouxe até aqui, especialmente, é a alta reclamação de água, que de tempo em tempo acontece no município. Na verdade, é da falta de água, né? E de tempos em tempos acontece, e quando vem uma enxurrada de reclamações. Por que eu falo que quando vem? Não que nos outros períodos não tenha, mas nos outros períodos é algo rápido, é algo que se resolve, é algo que a pessoa consegue uma informação e se acalma, se tranquiliza. Mas em determinados momentos acontece da pessoa, além de cortar a água por um longo período, às vezes volta a água no dia seguinte ou no outro dia, interrompe de novo por um longo período e a pessoa não consegue informação. O que eu acho que é até mais complicado, a gente sabe que é natural às vezes ter alguma dificuldade ou outra, um problema, e essa reclamação mais acentuada em determinados períodos mostra que há uma falha ali, né, pontual a se resolver. Mas a nossa maior preocupação é a pessoa não ter uma informação, né? A gente sabe que muitas vezes, né, Marcelo, até quando você passa pra gente, a página da Prefeitura da SAERP divulga que vai ter interrupção de água no bairro Vale do Redentor, o pessoal sabe daquilo, o pessoal se organiza, se tranquiliza e não há reclamação. Agora, quando a gente não avisa, ou quando a gente não avisa quando vai voltar, a reclamação é muito maior, a sensação de abandono da população é muito maior. Então eu acho assim, nesse sentido, eu queria ver o que tem sido feito com prioridade para a gente evitar tamanho interrupção no fornecimento de água nas casas e, em especial, o que pode se fazer para melhorar a comunicação com a população, né? No momento de dificuldade que vai ter, como informar ou no momento que teve dificuldade já noticiar quando que vai ser resolvido o problema. Vereador, veja bem, nós tivemos um problema sério uns dias atrás, isso aí é fato. O que aconteceu? O sistema nosso é quase todo integrado. Nós temos um sistema que a gente consegue trazer água do Caçuça até aqui na estação de Santo Antônio. Então, o que aconteceu? Teve um problema lá na região do Maria Glória, que nós temos um reservatório de 1 milhão de litros lá. E sem a gente perceber, atearam fogo lá e deu um problema na adutora que esvaziou o reservatório. Então, o que aconteceu? Nós tentamos mandar água do Santo Antônio daqui para lá. Então, aconteceu que o sistema inteirinho ficou comprometido. Então, nós não tivemos o poder rápido de restabelecimento desse reservatório. Então, o que aconteceu? As regiões mais altas, onde a água chega sempre, acaba primeiro, chega sempre por último, nós tivemos um desabastecimento aí de uma questão de, talvez, até uns dias que ficou com problema. Então, foi o que aconteceu. Mas, porque nós tentamos levar a água daqui do Santo Antônio lá para a região do Maria Boara. E aí, o que aconteceu? Deu problema aqui também. Aí, nós ficamos, não sabíamos o que fazer, porque foi um problema que nós não conseguimos detectar a tempo, e a hora que nós vimos, o sistema já tinha sofrido um desbalanceamento total. E aí, para você conseguir restabelecer o fornecimento, é demorado. A água não é igual a energia, a água demora um pouquinho mais. Você tem que tratar, bombear, esperar encher o reservatório, abrir a rede vai enchendo na parte baixa, vem enchendo até chegar na parte alta. Então, foi um problema sério. Agora, quanto à questão da comunicação, nós tentamos há 2 ou 3 vezes instalar um 0800, mas eu não sei que dificuldade que é para se instalar um 0800. Estou vendo que eu vou terminar a gestão, não vou conseguir instalar esse 0800. Já fiz contato com a empresa que presta serviço para a prefeitura e não conseguimos instalar esse 0800. Eu não sei por conta do que não foi instalado esse 0800.
Já por 2 ou 3 vezes eu tentei instalar esse 0800, e esse 0800 ele ia transmitir, a pessoa liga, o contribuinte liga no 0800, se ninguém atende, no caso à noite ou no feriado, esse 0800 ele retransmite a ligação ou para mim, ou para o Jair, ou para o pessoal que faz esse serviço da rua. Mas ainda não conseguimos, não tivemos êxito em instalar esse 0800. Na realidade, isso é uma falha nossa. Então, nesse ponto, você tem razão que, às vezes, é difícil de conseguir falar na Saerp, porque durante o final de semana, fica aqui, o telefone vem aqui para a central. Às vezes, o operador que está aqui está fazendo um outro serviço, uma outra coisa, e não percebe que o telefone está tocando, entendeu? Então, às vezes, acontece isso aí, sim. Nesse ponto, você tem razão. Não é descaso, não é nada. Já tentamos resolver esse problema, mas ainda não conseguimos resolver isso aí, que eu não acho que seja tão difícil de resolver isso aí. Realmente, muitas vezes, se puder também, até uma sugestão, quando tiver algum problema de falta d'água, como esse que aconteceu aí do Manibuaro, talvez fazer uma nota oficial falando disso, acho que já até acalma um pouquinho os ânimos da população, assim, não que vá resolver o problema, que lógico que ninguém gosta de ficar sem água, mas pelo menos a população já sabe o que está acontecendo. Um ponto que eu ia perguntar também, Marcelo, até me reclamaram disso semana passada, me procuraram e falaram: Pedro, eu tenho 70 anos, minha esposa tem 71, 72, e a gente, agora com o período de pandemia, estava um sol, né, de lascar aí, e a pessoa tem que pagar a conta dela de água da Saerp lá no banco ou na lotérica, então ele tem que encarar a fila e tal, ele não consegue pagar pelo celular. Ele falou: Pedro, eu pago minhas contas de energia e tal, tudo pelo celular, pela internet. Queria tanto pagar a conta da Saerp pela internet, facilitaria muito também para mim. Acho que isso talvez até possa ajudar um pouquinho, contribuir na questão da inadimplência. O que você acha? É possível a gente pensar nesse... Não, veja bem, nós já tentamos resolver, também é outro problema que nós estamos tentando resolver e ainda não conseguimos resolver, porque nós temos a empresa que presta serviço para a gente, a Edidata, e a gente já tentou fazer contrato com eles várias vezes a respeito disso aí. E eu não sei por conta de que eu não sei, eu até hoje eu não entendi. Eles não conseguem fazer isso para a gente, entendeu? Então, nós mandamos ofício, já falamos com o diretor da empresa, a nossa procuradora mandou ofício, ainda não tivemos resposta desse assunto. Colocar mais datas de vencimento, que são só 3 datas, dia 10, dia 20, dia 30, e a questão do pagamento via celular, também eles não conseguiram fazer isso para a gente ainda. Nós estamos tentando, estamos falando com eles, oficializando a empresa, ligando para a empresa, e ainda nós não conseguimos êxito nesse quesito ainda. Mas estamos tentando. Isso não é falha nossa, é a empresa que nós contratamos através de via pregão, né? Tudo que você contrata tem que ser concorrência pública. Você não pode contratar a empresa que você quer. Realmente, eu acho que essa questão de pagamento pela internet ia facilitar bastante aí, ainda mais tá uma onda, né, do pessoal ficar cada vez mais em casa, aí tende a facilitar. E por último, que é uma questão que a gente tem mais curiosidade, é se fizesse um balanço desses últimos 4 anos, não só do período da sua gestão, né, Marcelo, até um pouco antes do Zé Maria, ali, se fizesse um balanço desses últimos 4 anos, dos investimentos que foram feitos pela Saerp para corrigir a falta de abastecimento de água, e em especial para corrigir as perdas d'água, o que o senhor poderia passar para a gente dos maiores investimentos que foram feitos nesses últimos 4 anos pela Saerp? Isso aí, eu vou ver com o Henrique, o contador nosso, para tentar passar para vocês tudo que foi feito, que foi gasto, que nós investimos, que nós fizemos, né? Para vocês ficarem cientes da situação. Aí veja bem, Pedro, esses 3 milhões e 300, a gente tem esse dinheiro na mão, daria para se fazer muita coisa, né? Então você vê que é uma dificuldade imensa por conta mesmo de
falta de pagamento, pessoal, sei lá, se é, eu acredito que seja esse problema da pandemia, que muita gente perdeu emprego, ficou desempregado, nós fomos impossibilitados de cortar água, o Ministério Público nos proibiu de cortar água, então, esse ano praticamente não fizemos quase que nada. Então foi um ano perdido, 2020. Com a palavra agora o vereador Rafael Cossian. Marcelo, boa tarde. Obrigado aí pela participação, né? Como o Pedro destacou, você sempre atendeu os nossos convites e convocações, e isso é muito importante. E na verdade, quando a gente questiona, não é porque eu quero questionar, o Carlos quer questionar, o Rubinho quer questionar. É porque a população nos cobra e a gente gostaria de levar informações corretas para a população, informações oficiais, né? Então é muito bom ter você aqui, né, mesmo que por videoconferência, para a gente poder dialogar sobre a questão da água, que, na minha avaliação, é um dos principais desafios que nós temos a resolver no nosso município, né? A questão do abastecimento de água para a população e água de qualidade, né? Então eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria de tratar, Marcelo, e eu gostaria de reiterar aqui o que o Pedro disse. A gente sabe que por diversas vezes alguns problemas vão acontecer, né? E isso vai acontecer agora, né? Na próxima gestão, daqui 10 anos, nós vamos ter problema de rompimento de adutora, cano que estourou, um acidente que bateu e causou um vazamento de água, enfim, sempre teremos situações desse tipo, né? Algo meio que normal. Mas a questão da comunicação, Marcelo, eu acho que é uma questão que precisa ser encarada com urgência, né? E com prioridade. Porque quando você solta uma nota explicativa no site da SAERP, na rede social da SAERP, dizendo, olha pessoal, houve um acidente na rua tal, houve um rompimento de adutora em tal lugar, a equipe já está lá trabalhando, a previsão do conserto é em 2 horas, em 5 horas, enfim. Quando você coloca essa nota explicativa, muita gente já, vai faltar água durante 5 horas, então vamos economizar, vamos segurar o que eu tenho na caixa d'água, né, porque vai demorar um pouquinho. E eles também já acalmam, porque eles já sabem o que está acontecendo e tal, né? Então eu acho que isso deveria ser priorizado, Marcelo. Deveria mesmo. Você já comentou na resposta do Pedro aqui que vocês estão tentando aprimorar a questão da comunicação, mas eu acho que esse ponto ele é crucial. E junto com isso, Marcelo, a questão do atendimento. Eu acho que a ideia de ter um 0800 é uma ideia interessante. Espero que vocês consigam resolver isso o mais breve possível. Eu até gostaria de sugerir que a SAERP, assim como outras operadoras aí de água e esgoto que tem Brasil afora, também desenvolvesse um aplicativo para que no próprio celular a pessoa pudesse marcar onde tem vazamento, marcar onde tem falta de água, e ela não precisa ligar. O aplicativo é intuitivo e ela vai clicando ali, marcando o problema, e vocês já são notificados imediatamente. Mas o fato é que enquanto a gente não tem isso, a gente tem que apelar pro velho e bom telefone, normal. Não precisa ser 0800. Recentemente, eu até te cobrei, você me passou, você sempre me atende, mas você me passou 3 números aqui de plantão para as pessoas ligarem quando acontecer isso. E eu fiquei aí num desses problemas recentes aí de falta d'água geral na cidade. Eu passei praticamente o sábado e uma parte do domingo tentando ligar nesses 3 números que você me passou, sem sucesso nenhum, Marcelo. Então eu entendo que às vezes o operador, que eu acho que nem é o operador que tinha que atender esse telefone, devia ser uma outra pessoa, que o operador tem que cuidar
do tratamento de água, tem que cuidar lá das suas funções, né? Eu entendo que às vezes ele não vai conseguir atender, mas sinceramente, eu passei o sábado todo e uma parte do domingo tentando ligar. Então não é possível. Ou tinha um problema no telefone e o telefone não conseguia receber chamada, né? Ou tinha algum outro problema, porque não é possível que isso aconteça, né? Então eu gostaria muito, Marcelo, e isso as pessoas reclamam demais, que muitos deles não conseguem falar na Saerp. Muita gente dizendo, olha, eu estou tentando ligar desde cedo na Saerp e não consigo falar com ninguém. Recentemente eu atendi um pessoal do portal dos IPs, o cara queria o endereço da sua casa para tentar falar pessoalmente contigo, porque no telefone da Saerp não estava acontecendo. E isso não tem que acontecer, ninguém tem que falar pessoalmente com ninguém, né? O telefone deveria resolver, ou 0800, ou o aplicativo, ou, né, a gente precisa dinamizar isso. Então, Marcelo, eu queria fazer esse apelo mesmo, né? Eu sei que já está na reta final da administração aí, faltam pouco mais de 70 dias, mas eu acho que esse seria um legado muito importante, né? Fazer com que a comunicação, que o atendimento funcionasse, porque boa parte das reclamações que a gente recebe é porque as pessoas não conseguem falar na Saerp, e aí elas têm que ligar para um vereador, têm que ligar para um secretário, têm que ligar para o prefeito, para que consiga chegar até a Saerp. Eu até citei numa sessão da Câmara Municipal, foi um dia que você não conseguiu me atender, que você estava em algum compromisso fora da cidade, eu consegui falar com o Henrique, que é contador, né? E o Henrique gentilmente me atendeu, nem é a praia dele é outra, mas ele me atendeu, ele entrou em contato com alguém aí da Saerp e me deu uma explicação. Então, Marcelo, eu queria muito que isso fosse priorizado, muito mesmo, porque eu acho que é um problema bastante sério. Rafael, boa tarde, é um prazer estar com vocês mais uma vez. É sempre uma honra atender vocês sabem disso. Isso aí é um dos problemas que ainda nós não conseguimos resolver. E como eu falei com o Pedro, a ideia nossa era instalar um 0800. Esse 0800, durante a semana, iria ter alguém para atender, e durante os finais de semana, esse 0800 ele ia ligar 8 ou 10 vezes, e a partir do momento que ninguém atendesse essa ligação, ela ia ser retransmitida para um dos responsáveis, entendeu? Até já tinha feito contato com o pessoal que trabalha com a prefeitura, lá que presta serviço de sistema de telefonia para a prefeitura, e essa pessoa pode resolver para a gente isso aí. Foi bom que a gente tá conversando a respeito disso hoje, e durante essa semana vou ver se eu dar mais uma cobrada, ver se a gente consegue fazer isso ainda esse ano, para deixar esse legado aí, deixar esse problema, um dos problemas que a gente tem recebido reclamações, vocês recebem, a gente recebe também, para que isso não aconteça mais. E tenha esse canal de comunicação para que as pessoas não fiquem no ar, sem saber o que fazer, sem saber aonde ligar, entendeu? Então essa semana, amanhã mesmo, já vou entrar em contato com o pessoal que presta serviço para a prefeitura, serviço de telefonia, às vezes a gente consegue, ainda esse ano, instalar esse 0800. Aí vai ser mais um legado que nós vamos deixar aí para essa época, durante esses 3 anos de administração nossa. Por favor, Marcelo, e enquanto isso não acontecer, né, porque tem toda essa questão burocrática, para priorizar... Eles vão me mandando mensagem. Sim, e para priorizar também o atendimento, né? Não, nós vamos mandar mensagem. Eu sempre mando, você sempre responde, tem dias que você responde na hora, quando não dá, você responde um pouco depois, mas assim, é tal história, seria muito importante que a população tivesse esse acesso, né, a um telefone, né? Porque é uma coisa complicada a população ter que pedir para qualquer pessoa tentar intermediar isso, né?
Então, Foi, né? se conseguisse atender o telefone normal, enquanto não implanta esse projeto, eu acho que já seria um grande passo. Tá? Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, Marcelo, inclusive eu recebi uma mensagem agora há pouco de uma moradora lá do Jardim Margarida, que é uma moradora que sempre entra em contato comigo. Ela mora na parte alta do bairro e é incrível a quantidade de vezes que falta água ali na casa dela, mesmo com a inauguração de um reservatório bastante grande recentemente, né? Que, se eu não me engano, tem 1 milhão de litros lá também, né? 1 milhão de litros. Então, assim, a gente queria entender por que tem faltado tantas vezes a água lá naquela região. Jardim Margarida, Vila Pereira e outras, porque ela sempre me cobra sobre isso, e com razão. Você sabe o que acontece muitas das vezes lá? Lá ainda não foi possível colocar o reservatório, esse reservatório de 1 milhão de litros, 100% de operação, entendeu? Então, uma parte do Jardim Margarida ainda é feito através de bombeamento. E a água bombeada sempre, você já viu, é um problema muito sério. Sempre ocorre o rompimento de tubulação, porque a bomba, às vezes, à noite, apesar que a gente tem desligado ela à noite, mas o rompimento de tubulação com água bombeada, ele é muito frequente. Então, enquanto a gente não finalizar a situação daquele reservatório, colocar em operação 100%, está faltando alguns detalhes ainda, que talvez a gente não vá dar tempo de fazer isso esse ano, vai ser esse problema. Então, a água bombeada, o rompimento de tubulação, ele é muito frequente, a pressão é muito grande e acontece isso aí. Acontece, você tem que parar para fazer manutenção, e aí a manutenção demora 1 ou 2 horas, aí o contribuinte não quer saber, ele quer saber, abriu a torneira, se não tem água, ele já fala que faltou 2, 3 dias, entendeu? Então a gente sabe como é que é. Então é isso daí, enquanto não colocar o reservatório em operação 100%, esse problema tende a acontecer ainda, entendeu? Mas vai ser solucionado, isso não vai demorar muito tempo, não. O que falta para esse reservatório entrar 100%, Marcelo? Lá nós temos que fazer aqui, na entrada do Margarida, ali na rua Vitor Félix, nós temos que fazer ali uma estação elevatória para bombear a água somente para o reservatório. E isso demanda equipamento, demanda sala de máquina, demanda trafo, demanda uma série de coisas, parte elétrica, que isso não é barato, é caro. E ainda nós não temos a verba disponível para solucionar esse problema, entendeu? Mas isso aí, tão logo a gente já tem a disponibilidade, já vai ser solucionado. Talvez não vai ser esse ano, vai ser o ano que vem, o próximo gestor vai ter que fazer isso aí o mais rápido possível. A adutora está pronta, está faltando só a finalização de colocação de transformador, colocação de chave de partida, equipamento de bombeamento, o feitio da sala de máquinas. Então, a hora que fizer isso aí, o reservatório ele entra em operação 100%. Ô Marcelo, e para fechar aqui a minha fala, eu sei que você comentou com o Pedro aí da questão de fazer uma prestação de contas, o que foi feito e tal. Eu queria fazer uma outra pergunta num outro sentido, né? Eu sei que você comentou aqui da inadimplência de 3,5 milhões quase, né? Somados aí com mais 6 milhões de dívida ativa e mais uma previsão até dezembro, vão ser quase 10 milhões de reais, o que representa muita coisa. Mas deixando esses números de lado, né, que eu sei que são importantes, quais são os projetos que vocês têm em mente? O que na sua avaliação aí como gestor deveria ser prioridade para São José do Rio Pardo, melhorar essa questão de fornecimento de água, tratamento da água? Quais são as obras, quais são os investimentos nesse momento que seriam mais prioritários? Você falou do Jardim Margarida, mas pensando na cidade de forma geral, o que seria importante da gente priorizar pelos próximos anos? Primeiramente, eu não entender,
e eu já estou aqui há muito tempo, primeiramente seria trocar a rede do centro velho. Isso seria hoje a prioridade maior, porque se perde muita água, tubulação muito antiga, vazamento que não aflora. Então, o pessoal que a água já não chega com aquela pressão mais na residência por conta da tubulação antiga. Então, isso seria a prioridade, uma das prioridades, né? Tem mais prioridades aí que a gente precisa sentar e enumerar, que são várias delas. Não é coisa que se não consegue fazer, não é coisa que é de outro mundo, mas que dá para se fazer tranquilamente, que essa ERP tem condição de fazer isso aí. Basta ela conseguir receber parte desse dinheiro que está aí e está esparramado aí na mão da população, que dá para se fazer muita coisa. Com 4, 5 milhões você faz muita coisa. A ideia nossa esse ano era fazer, pelo menos, a rede central de distribuição do Centro Velho. Mas, infelizmente, não veio essa pandemia, atrapalhou todos os nossos planos. Então, não teve como a gente fazer nada. Ficamos de mãos atadas. Não fizemos nada esse ano, praticamente nada. Nada. E tem uma estimativa de custo dessa substituição da rede central? Fizeram aí uma estimativa em torno de 4, 5 milhões de reais. Você vê que não é muito dinheiro, tem 10 milhões aí 4 milhões de inadimplência mais 6 milhões de dívida ativa, dá para fazer e sobra dinheiro ainda. Você vê como é que é a importância da população pagar as contas de água? É muito importante, Rafael. É muito importante que todos tenham consciência de pagar as contas de água. Esse dinheiro é benefício para a população, não é para o prefeito, não é para o gestor, não é para o vereador, é para a população mesmo. É dinheiro que vem e volta em benefício da população. Okay. Obrigado, viu, Marcelo, Obrigado a você. Olha que estamos à disposição, viu? Continua aberta a tribuna para perguntas. Portanto, Marcelo Primini, eu agradeço a sua participação, mesmo que pela plataforma Zoom aí na nossa Câmara Municipal, nesta tribuna livre, e esperamos contar sempre com a SAERP, não é? Os vereadores são aqueles que estão diretamente em contato com a população e muitas vezes a SAERP não consegue, não é? Verificar todos os pontos em que estamos tendo aí perdas de água, né? E os vereadores podem contribuir com isso, ligando para o departamento e apontando locais em que está havendo aí a perda da água por algum vazamento em alguma tubulação. Então nós nos colocamos a esse serviço e também que a SAERP possa continuar aí sempre buscando oferecer cada vez mais serviço de excelência à nossa população. Obrigado pela sua participação. Presidente, eu que agradeço. Foi um prazer mais uma vez estar falando com vocês. É sempre um prazer atender vocês. Você sabe disso, que eu tenho atendido vocês com o maior prazer, com o maior zelo, com maior presteza. E espero poder participar ainda antes de finalizar o ano mais algumas vezes. E um abraço a todos e muito obrigado. E fiquem com Deus. Um abraço para vocês todos. Amém. Encerrado, uma boa volta aos seus lares e até terça-feira que vem.